Olá pessoal, tudo bem? Professor Evilásio. Hoje a gente vai dar seguimento às nossas aulas de Biologia para o primeiro ano. O tema da nossa aula, assim como a gente vem dando continuidade das aulas anteriores, é desenvolvimento embrionário. O que é que nós vamos ver na nossa aula de hoje? Nós vamos ver exatamente o momento em que os principais anexos embrionários eles são formados a partir do desenvolvimento deste embrião. E o segundo momento, nós vamos ver exatamente o desenvolvimento embrionário dos mamíferos. Já que nós, seres humanos, pertencemos ao grupo dos mamíferos, então nós vamos dar uma importância maior exatamente ao nosso desenvolvimento embrionário. Bom, nesse primeiro momento, o que nós vamos ver e que está resumido aqui no nosso quadro é exatamente os principais anexos embrionários. Bom, a gente sabe que uma vez formado o embrião, esse embrião ele precisa desenvolver respiração, ele precisa fazer metabolismo, ele precisa excretar, porque você já vai estar dando origem a um novo organismo. Então, todos esses metabólitos, ou seja, todos esses processos que são vitais para a manutenção da vida do embrião, precisam ser realizados dentro do organismo materno ou dentro de uma estrutura externa, como por exemplo um ovo. Então, nesse caso, a gente fala em anexos embrionários, ou seja, aquelas estruturas que vão auxiliar o embrião nos processos de excreção, respiração, metabolismo, nutrição e assim por diante. Afinal de contas, o embrião está em desenvolvimento. Bom, uma primeira ressalva importante da nossa aula é que a gente só pode falar em anexo embrionário exatamente a partir dos répteis. Por que, professor, a partir dos répteis? Porque a partir dos répteis, que são aqueles primeiros animais que começaram a dominar o ambiente terrestre, é que ocorreu a formação de estruturas relacionadas à formação do novo indivíduo. Por exemplo, a partir dos répteis nós temos a postura de ovos, e esses ovos eles apresentam uma casca. Então, os indivíduos novos formados, eles já vão apresentar uma certa independência da água. Então, como eles já vão ter uma independência da água, eles agora podem estar isolados. Mas para estarem isolados do meio externo, eles precisam apresentar estruturas que façam todos os processos que ele necessita para se manter vivo. Então, a gente só fala de anexos embrionários a partir dos nossos ancestrais, ou seja, a partir dos ancestrais dos répteis em direção ao tempo de hoje, tá certo? Bom, uma segunda informação importante. Todos os anexos embrionários, eles são externos ao embrião, ou seja, nenhum dos anexos embrionários estão contidos dentro do embrião. As estruturas que irão se formar dentro do embrião são aquelas que nós vamos ter na fase adulta. São os nossos órgãos, são as nossas mucosas internas, são os nossos sistemas, né? Então, todos os anexos embrionários, eles são externos ao embrião. E os principais anexos embrionários são esses que estão enumerados aqui no quadro para vocês. O primeiro deles seria o chamado saco vitelínico, mas que você também pode encontrar na literatura como sendo vesícula vitelínica. Se vocês estão observando, a palavra vitelínica lembra vitelo. E vitelo nada mais é do que aquela estrutura que serve como nutrição. Quando nós fizemos aquela nossa videoaula sobre os tipos de ovos, a nossa primeira videoaula, a gente falou para vocês exatamente sobre aqueles principais tipos de ovos e como é que estava distribuído esse vitelo. E o vitelo nada mais é do que uma estrutura capaz de nutrir o embrião. Então, o saco vitelínico, ele vai ser exatamente o primeiro anexo embrionário a ser formado, porque o embrião só consegue se desenvolver se ele tiver nutrição, se ele se alimentar. Então, esse seria o primeiro anexo embrionário formado. A sua origem, ela se dá exatamente a partir da junção de células do endoderme mais células do mesênquima, ou células do tecido mesodérmico, no caso, a esplancnopleura. Vocês devem estar lembrados na nossa última videoaula que a gente falou que durante a formação do embrião, nós temos exatamente a junção de 3 tecidos ou 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. E esse mesoderma, à medida que o embrião vai se formando, a gente tem ele em 3 tipos diferentes, né? O proximal, o mesoderma intermediário e o mesoderma mais, digamos assim, externo. E esse mesoderma mais externo, ele é dividido em 2 tipos, a somatopleura e a esplancnopleura. Então, no caso do saco vitelínico, o tipo de mesoderma que vai se acoplar ao endoderma é a chamada esplancnopleura, ou seja, aquela que está mais externa, ou mais interna, desculpe, aquela que está mais interna, próxima ao embrião. Então, nós temos o endoderma e a esplancnopleura. A principal função do saco vitelínico nada mais é do que nutrir o embrião.
já que a palavra vitelínico vem de vitelo, que é aquilo que nutre o indivíduo que vai ser formado, tá certo? Bom, no quadro também nós temos ainda mais 3 anexos embrionários importantes. Entre esses 3, nós temos o âmnion. O que seria esse âmnion? O âmnion, ele é uma estrutura formada a partir da ectoderme, mais a parte mais externa da mesoderma, que é a somatopleura. Então, a junção desses 2 tipos de tecido formam exatamente o âmnion, cujas principais funções são proteção contra choques mecânicos, por isso que a gente fala em líquido amniótico. Então, o líquido amniótico ele é um líquido que vai preencher, né, o âmnion e vai dar uma proteção contra choques mecânicos, que seriam pancadas, né, como se fossem atritos. Então, proteção contra choques mecânicos e, ao mesmo tempo, como ele é um líquido, então ele vai evitar que o embrião se desidrate. Então, ele vai causar uma prevenção ao processo de desidratação. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas nós vamos ver nas nossas próximas videoaulas, que no momento do parto, normalmente a mulher ela diz assim, estourou a bolsa. Então, quando a gente fala estourar a bolsa, nada mais é do que o líquido amniótico que se desprende. Então, se o líquido amniótico se desprende, então toda aquela proteção que o feto teria, ele agora se desfaz. Então, chegou o momento exato do parto. Então, quando essa bolsa estoura, né, que é o líquido amniótico, então a gente diz que agora chegou o momento exato do parto. Esse assunto nós vamos ver nas próximas videoaulas. Outro anexo embrionário também muito importante é o que nós chamamos de alantoide. O alantoide, ele é originado a partir da invaginação da parede do arquêntero. Se vocês estão lembrados também nas nossas últimas aulas, o arquêntero nada mais é do que aquela estrutura interna que se forma após a dobradura do blastóporo, né? Então a blastocele, quando ela se desdobra, ela forma uma estrutura chamada de arquêntero. Então esse arquêntero nada mais é do que um espaço formado por vários tipos celulares, cuja principal função é formar o arcabouço do embrião. Então, o alantoide ele é formado a partir da invaginação da parede deste arquêntero. E ele nada mais é do que a junção de células do tecido endodérmico mais o mesoderma externo, chamado de esplancnopleura. Então, nós temos o endoderma e a esplancnopleura se juntando para formar exatamente esse tecido chamado de alantoide. Esse anexo muito importante, cuja principal função é a de excreção celular, certo? O córeo, que seria o 4º anexo embrionário, ele também é chamado de serosa. Ora, o córeo, pessoal, ele tem uma importância vital em relação ao embrião formado. Por quê? Porque o córeo, dos 4 principais tipos de anexo, é aquele que vai revestir todos os outros. Então, uma das principais funções do córeo é exatamente essa capacidade de revestir todos os outros anexos embrionários, o saco vitelínico, o alantoide e o âmnion, certo? Esse córeo, ele tem origem a partir de células do ectoderma mais a somatopleura, ou seja, a parte mais externa do embrião. Então, nós temos o ectoderma e a somatopleura se unindo para formar essa estrutura chamada de córeo ou serosa. Mas, além de envolver todos os outros anexos embrionários, o córeo, ele também tem uma outra função. Que função seria essa? A de promover a respiração do embrião. Então, o embrião ele precisa receber oxigênio, ele precisa respirar. E ao receber o oxigênio, ele excreta gás carbônico. Então, a respiração do embrião, ela se dá justamente através do córeo. Então, o que vocês estão observando na nossa aula de hoje é que os anexos embrionários, eles são as principais estruturas relacionadas com a sobrevivência do embrião nos primeiros processos de formação dele. Então, o embrião ele precisa se nutrir, o embrião ele precisa evitar desidratação, o embrião ele precisa excretar e, ao mesmo tempo, o embrião precisa respirar. Então, a junção de todas essas funções, elas estão reunidas no que nós chamamos de anexos embrionários. E os anexos embrionários, pessoal, eles têm uma função vital para o embrião. A gente vai ver nas nossas próximas videoaulas que esses anexos embrionários, quando eles estão em conjunto, eles servem para desenvolver o embrião. Dependendo do ser vivo, cada um deles passa a ter uma função mais específica ou passa a ter uma função mais especial em relação aos demais. Nós vamos ter, no segundo momento, o desenvolvimento dos mamíferos. E aí vocês vão ver que no desenvolvimento dos mamíferos, vários tipos de anexos são importantes, assim como também nós temos a participação de um outro anexo importante, que seria o que nós chamamos de placenta. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá.
Então, como a gente falou, a gente vai ter um segundo momento agora da nossa aula falando um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário dos mamíferos. No primeiro momento, a gente falou sobre os anexos embrionários, que são oriundos a partir do desenvolvimento dos nossos ancestrais dos répteis, né? Seguindo a escala evolutiva, répteis, aves e mamíferos. Como o ser humano ele pertence ao grupo dos mamíferos, a gente vai dar uma ênfase maior agora falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do grupo dos mamíferos, tá certo? Bom, como é que seria então esse desenvolvimento embrionário nos mamíferos? Como é que ele acontece? A primeira coisa que a gente vai ter que relembrar é exatamente quais são as características que nos tornam mamíferos. Então, entre as principais características que tornam o ser humano, assim como outros animais mamíferos, são presença de glândulas mamárias, daí o nome mamífero, que vem da chamada filomamália, né? Então, os mamíferos são todos aqueles animais que apresentam glândulas mamárias. No caso da espécie humana, essas glândulas mamárias são mais desenvolvidas na mulher, no sexo feminino, e menos desenvolvidas no sexo masculino, ou seja, no homem, tá certo? Pelos pelo corpo. Então, todos os mamíferos, eles apresentam pelos pelo corpo. Esses pelos, eles podem ser mais evidentes ou menos evidentes, dependendo da espécie. No caso da espécie humana, esses pelos são bastante evidentes. Cabelos, pelos pelo corpo, sobrancelhas, pelos embaixo das axilas, na genitália. Então, esses pelos eles são mais bem distribuídos ao redor do corpo. Já em outros animais mamíferos, outras espécies, esses pelos são mais delicados, mas eles existem, quase que imperceptíveis, mas existem. Outra característica comum aos mamíferos: todas as espécies de mamíferos apresentam fecundação interna, ou seja, o ato da fecundação ele acontece dentro do corpo materno, ou seja, dentro do corpo da mãe. Então, toda a fecundação ela se processa dentro do corpo do indivíduo e não fora dele. O indivíduo pode até colocar o desenvolvimento para fora do corpo, ou seja, o mamífero pode até postar ovos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o desenvolvimento aconteceu dentro do corpo da fêmea, tá certo? E a divisão do grupo dos mamíferos, ela se dá justamente levando esse critério. Nós temos indivíduos que não têm placenta, totalmente isentos de placenta, são chamados prototérios. Existem aqueles que apresentam uma placenta, digamos assim, incompleta, no caso chamada de placenta vitelínica, que é o que nós chamamos de metatérios. E existem aqueles mamíferos que apresentam uma placenta completa, totalmente desenvolvida e formada, que é o que nós chamamos de eutérios. Então, dependendo dessa classificação, nós vamos ver aqui alguns grupos, algumas classes de mamíferos que são importantes para a gente relembrar aqui no nosso desenvolvimento embrionário. Bom, o primeiro desses grupos é o que nós chamamos de monotremados. Os monotremados, eles pertencem ao grupo dos prototérios, ou seja, aqueles animais mamíferos que não apresentam uma placenta, mas o desenvolvimento acontece dentro do corpo da fêmea e ocorre com postura de ovos. Então, no caso, a gente diz que todos os monotremados eles são ovíparos, então eles põem ovos. O embrião está envolvido por essa estrutura de casca dura, que a gente chama de ovo, e esse ovo, dentro dele você tem um embrião com todos os seus anexos embrionários, recebendo nutrição, excretando, respirando, e se desenvolvendo ao mesmo tempo. O tipo de ovo que forma os monotremados é o que nós chamamos de ovos megalécitos. E aí, para a gente dar uma ênfase maior aqui na nossa aula, é necessário que você dê uma revisada na nossa primeira videoaula, que a gente fala exatamente sobre o tipo de ovo de acordo com a quantidade de vitelo e distribuição desse vitelo ao longo desse ovo. Então, no caso dos monotremados, ele é do tipo megalécito. Uma outra característica dos monotremados: as glândulas mamárias elas não apresentam mamilo. Aí o aluno pode perguntar: professor, então como é que o indivíduo que acabou de se formar, o indivíduo jovem que nasceu, ele vai se alimentar após o nascimento? Nesse caso, a fêmea ela apresenta glândulas mamárias. O que ela não apresenta é o mamilo por onde esse leite vai ser sugado. Então, no caso dos ornitorrinco e a equidna, que são os dois principais representantes, a fêmea ela secreta o leite através da glândula mamária. Esse leite ele escorre pelos pelos da fêmea, na região do abdômen da fêmea, e o indivíduo jovem ele lambe, ele suga esse leite apenas usando a boca. Então não existe um mamilo para fazer a sugação desse leite. Na verdade, o leite ele escorre pela glândula mamária nos pelos da fêmea e o filhote ele se encarrega de lamber esse leite e assim se nutrir. Tá certo? Os dois principais representantes são exatamente o ornitorrinco e a equidna, que são dois animais muito restritos no nosso planeta.
eles normalmente são encontrados no continente da Oceania, né? Na região ali da Austrália e da Nova Guiné, ok? Bom, o outro grupo importante é o que nós chamamos de marsupiais. Os marsupiais, eles pertencem ao grupo dos metatérios, ou seja, aqueles que não têm uma placenta totalmente formada, não têm uma placenta completa. O que eles têm, na verdade, é uma parte da vida dentro do corpo da mãe e outra parte dentro de uma bolsa externa, acoplada às glândulas mamárias, que é o que nós chamamos de marsúpio, né? Então, daí o nome marsupial. Então, esses animais, eles apresentam uma bolsa, onde dentro dessa bolsa, o filhote ele vai terminar o seu desenvolvimento e lá dentro ele vai ter contato direto com a glândula mamária da mãe. Então lá ele vai acoplar sua boca diretamente na glândula mamária, no mamilo, e vai sugar o leite até terminar o seu desenvolvimento, até se tornar um indivíduo jovem. Então nós temos o marsúpio, que é essa bolsa, e nós temos uma placenta vitelínica. Então a fêmea, quando ela pare o indivíduo, esse indivíduo ele passa a percorrer o corpo da fêmea se agarrando aos pelos. E ao se agarrar aos pelos, esse filhote ele vai cair dentro da bolsa. Então ele vai se deslocar através dos pelos, agarrando-se nos pelos da fêmea, até cair dentro da bolsa. E lá ele vai ficar até terminar o seu desenvolvimento embrionário e sair de lá na forma de um indivíduo jovem. O tipo de ovo que esses animais produzem é o que nós chamamos de ovo oligolécito. Então nós temos os chamados ovos oligolécitos, diferentemente dos monotremados, que são megalécitos. Os principais representantes aqui, nós podemos citar também aqueles que são restritos à Oceania, região da Austrália e da Nova Guiné, que são os cangurus, os koalas, e você também pode incluir nesse grupo aí os chamados lobos da Tasmânia, né? Ou diabo da Tasmânia, que é o nome mais comum que eles recebem. Já na América do Sul, nós temos dois principais representantes. O mais conhecido é o gambá, mas também nós podemos incluir também as cuícas, né? Que são animais roedores muito pequenos. Então os gambás, as cuícas, os koalas, os cangurus e o diabo da Tasmânia, ou lobo da Tasmânia, são os principais representantes dos marsupiais. E por último, nós temos o nosso grupo. Então nós temos o grupo dos placentários, que pertencem ao grupo dos eutérios. Então, nesse caso aqui, esses animais, esses mamíferos, eles já apresentam uma placenta totalmente formada. Então, eles apresentam uma placenta completa. E por eles terem uma placenta completa, o desenvolvimento ele acontece totalmente dentro do útero materno. Então, é só você lembrar da espécie humana. O nosso desenvolvimento, ele se dá totalmente no útero materno, então na barriga da mãe, né? Nós só saímos do útero materno no momento do parto, que é o que nós vamos ver nos nossos próximos encontros, tá certo? Outra característica, no caso dos placentários, o tipo de ovo é chamado de ovo oligolécito, assim como também os marsupiais. E aqui nós podemos enquadrar 95% de todas as espécies de mamíferos, incluindo a nossa espécie, né, que é o Homo sapiens, o ser humano. Então, nós pertencemos ao grupo dos placentários verdadeiros. A dica da nossa aula de hoje é, se você sabe agora a que cada grupo de mamífero nós pertencemos, ou os outros mamíferos pertencem, o tipo de ovo que cada um deles origina e exatamente as características desses anexos embrionários, nas nossas próximas aulas nós vamos ver exatamente como é que se dá esse processo de gravidez, como se dá esse processo de parto e como é que se dá o processo de formação de alguns indivíduos, como gêmeos, por exemplo, a partir do desenvolvimento embrionário. Então, até a nossa próxima videoaula.